o problema agravou-se, e agravou-se porque, na verdade, se as AEC, se as atividades de enriquecimento curricular, era suposto que fossem alguma coisa diferente do que são as aulas, tem hoje um modelo que as torna iguais ao que são as aulas, ou seja, as AEC não vieram ocupar os tempos livres dos alunos, não vieram dar resposta à necessidade que as famílias muitas vezes têm de, enquanto trabalham, ter os seus filhos ocupados com outras atividades, não. As AEC acabaram por ser, chamando-se, isto é curioso e paradoxal até, chamando-se atividades de enriquecimento curricular, foram atividades que vieram empobrecer o currículo, e vieram empobrecer o currículo exatamente porque retiraram do currículo atividades que passaram para fora dele. A própria organização das AEC é uma coisa que não tem sentido nenhum, depois o colega Oliveira dirá como é aqui na escola, mas em muitas escolas hoje, por conveniência das entidades promotoras das AEC, as AEC, que se tivermos em consideração que deveriam ser atividades para além das aulas, começaram, em muitos casos, a serem intervaladas, intermeadas dentro daquilo que é o próprio horário letivo. E, portanto, em muitas escolas, ter uma AEC, que é uma coisa absolutamente absurda, não é? Ter uma AEC deveria ser, depois das aulas, ter uma atividade cultural, uma atividade esportiva, uma atividade... Não. Ter uma AEC, hoje é uma coisa que pode acontecer às 8 da manhã, às 9, às 10, às 3, e ter uma aula de qualquer disciplina, incluindo aquelas que o Nuno Crato acha mais importantes, pode acontecer às 5 da tarde. Portanto, isto é a desregulação completa daquilo que é a resposta no primeiro ciclo. E tem consequências, evidentemente. Quer dizer, não vale a pena virem dizer que isto não tem consequências, porque tem consequências nas aprendizagens dos alunos, tem consequências nos níveis de concentração dos alunos durante as aulas, tem consequências nas aprendizagens dos nossos alunos e na qualidade delas. E quando nós ouvimos falar, e este é o tema de hoje, de que vamos ter uma escola a tempo inteiro, e que essa escola a tempo inteiro é uma espécie de prolongamento das AEC até ao 9º ano, só temos que nos assustar. Só temos que nos assustar, porque, na verdade, em primeiro lugar, e eu há dias não... criticando, porque não me parece que o fundamentalismo também da opinião nos deva levar a ter uma consideração dessas. Enfim, dizia que também não era correto quando alguém escreveu, embora do ponto de vista mais global o que escreveu não estava mal, mas a ideia de título que era escola a tempo inteiro e pais a meio tempo, parecendo até, ou responsabilizando até os pais por não quererem, com certeza, estar com os seus filhos e, portanto, mandá-los para a escola. Isto não é verdade, porque isto é um problema muito mais complexo, porque nós hoje temos, e este é que é o problema de fundo, temos um mundo laboral em que cada vez mais há uma desregulação dos horários, em que cada vez mais as famílias são obrigadas a permanecer nos locais de trabalho, não no horário que lhes dê para ter uma organização da vida familiar, mas para um horário que vai mudando, trabalha por turnos, que, enfim, e com os baixos salários e o desemprego, muita gente, inclusivamente, vai tendo mais do que um emprego, e há, de facto, uma necessidade de fundo, que é a necessidade de ter onde os seus filhos fiquem. Agora, isso não pode significar, por um lado, que se a escola der a resposta de tomar conta dos meninos, então pode continuar-se a ter um mundo laboral completamente estruturado, não pode ser, e por outro lado, não podemos querer, não pode ser também ter uma escola que tenha uma resposta de chamada a tempo inteiro, em que os meninos são encarcerados nas salas de aula, são metidos nas salas de aula, onde são obrigados a permanecer o dia todo, a aturar o mesmo professor, a aturar as mesmas pessoas, a fazer as mesmas atividades e, ao final do dia, a ter algum resultado que seja positivo, porque não terá. Ou seja, a escola a tempo inteiro tem que ser uma escola que dê uma resposta social a uma necessidade que tem hoje a sociedade e que tem as famílias, mas tem que ser uma escola que dê essa resposta apenas nos casos em que é necessário. Nunca poderá ser uma escola que dê uma resposta que obriga todos a frequentar e, por outro lado, terá que ser uma escola que essa resposta a tempo inteiro terá que ser sempre distinta daquilo que foram as atividades letivas dos alunos. Ou seja, os espaços não podem ser o mesmo, têm que ser diversificados, os profissionais que estão com os alunos não podem ser os mesmos, eventualmente não podem ser professores, não devem ser professores, deverão ser monitores de tempos livres, animadores culturais, enfim, e nós podíamos dizer, mas se fossem professores dava jeito para o emprego, os professores não são pau para toda a obra, são um dia destes também vão fazer as limpezas da escola, portanto não devem ser professores e, portanto, devem ser espaços diversificados, devem ser espaços diversificados, devem ser profissionais também eles diversos e deve, portanto, haver aqui um tipo de atividades que seja uma atividade diferente, que os alunos gostem de estar na escola e que os alunos não considerem a escola uma prisão onde têm que estar até que o pai o possa ir buscar. E este é o grande desafio. E um desafio destes
exige, obviamente, o quê? Investimento.